Glória a Deus, aleluia. Epístola de João, capítulo 5 e versículo 19. Amém, irmãos? Todos encontrados, diga amém? Oh, glória. Vai nos dizer a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos tem e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, e isto é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, que nesta noite está sendo exposta para os teus filhos, para aqueles, meu Pai, que aqui se encontram. Meu Pai, nós te pedimos, meu Senhor, abre a nossa mente, que possamos compreender, meu Senhor, a tua vontade, o teu querer, Senhor, nesta noite. Pai, nós estamos precisando de uma palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, meu Senhor, que esta palavra, meu Pai, venha, Senhor, trazer vida, meu Pai, onde tem morte. Que esta palavra, meu Senhor, venha, meu Pai, curar a enfermidade, meu Deus. Que esta palavra, meu Pai, venha levantar o que está caído. Que esta palavra, meu Pai, venha firmar os passos, meu Senhor, do teu povo, meu Pai amado. Fortifica no Senhor, Pai. Ele já repreende todo mal, assim como desde o início, Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações. Assim, meu Pai, continua a bradar, Senhor, continua a falar, Senhor, para os nossos corações, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, não sair daqui da mesma maneira. Que possamos sair daqui, meu Pai, restaurado. Que possamos sair daqui, meu Pai, revigorado. Renova nossas forças, Senhor. Oh, meu Senhor, usa o teu filho nesta noite, meu Senhor, como ferramenta nas tuas mãos, meu Pai. E no abrir e fechar de boca, que seja o Senhor para dentro, meu Senhor. Fala, meu Pai, que os nossos corações venham arder, Senhor. Oh, meu Pai querido, Deus de eternidade. Assim, meu Senhor, nós oramos e assim nós te agradecemos. E você que crê, glorifica, exalta ao Senhor Jesus. Glória a Deus, nas palmas, louvando a este Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, está diante de nós um texto que é conhecido por muitos ao falar, ao dizer que o mundo jaz do maligno, sendo que o versículo ele não está apenas neste texto. O mundo jaz do maligno, mas o texto traz um complemento inicial que traz edificação, e o peso da palavra vai nos dizer: sabemos que nós somos de Deus. Logo entendemos que existe duas classes de pessoas vivendo nesta terra. Não existe uma terceira neutra, mas existe apenas duas, que é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sendo que a palavra ela traz para a nossa compreensão, dizendo, quando o evangelista Marcos vai dizer no seu último capítulo, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Sendo que criação é uma coisa e filho
é outra coisa, porque bem sabemos que Deus ele fez pelo seu infinito poder o homem, e de lá então veio procriando, e o Senhor diz: crescei e multiplicai-vos sobre toda a terra, sendo que agora Deus, fazendo o homem a sua imagem e semelhança, ele vai criar o homem, e o homem é criação de Deus. Porém, nós entendemos que a palavra ela confirma que ao pecar o homem foi destituído da glória de Deus. O que significa isso? O homem foi tirado da presença de Deus, sendo que o Senhor, na viração do dia, ele vinha até o homem. O homem era a imagem, aleluia, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado o quê? Quando Deus foi criado, o homem, Cristo vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança, sendo que o Senhor agora, diante daquela criação do homem, ele vai soprar a essência e a vida no homem. Mas durante o percurso, o homem ele vai fraquejar, o homem ele vai errar. Então aquilo que estava dentro dele é retirado, a presença, a essência, porque o homem foi destituído da glória de Deus através de um homem chamado Adão. O pecado agora reina, a morte passa sobre todos e o homem é destituído, o homem é retirado. Mas Deus, vendo que a humanidade estava faltando algo, ele precisava reatar a aliança com a humanidade, e assim ele fez, enviando seu Filho unigênito, não para julgar, não para condenar o mundo, mas para salvar. E aquilo que o homem tinha perdido, agora é reatado através de Cristo Jesus. E hoje nós somos chamados filhos de Deus. Agora, como o texto vai dizer, nós somos de Deus. Outrora a Bíblia vai dizer que nós estávamos distante de Deus, mas através de Cristo hoje nós se aproximamos do Senhor. Então existe, meu amado irmão, estes dois povos. Um povo esse que serve, que adora, que faz a vontade de Deus, assim como o nosso diácono estava falando comigo, aleluia, assim como o apóstolo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não faço mais o que eu quero, mas eu faço a vontade de Deus. Hoje, meu amado irmão, nós não temos mais livre-arbítrio, nós somos, aleluia, pertencentes a Deus e fazemos a vontade dele. É um povo que fala diferente, é um povo que se veste diferente, é um povo que tem atitude diferente, é um povo que tem caráter de Cristo, um caráter diferente deste mundo. Mas tem outro povo que vive segundo as suas próprias razões, os seus próprios desejos, faz o que dá na telha, faz o que acha que é certo, acha que está caminhando no caminho certo. Olha o contraste que diz: existem dois caminhos, um caminho estreito, apertado, que leva à salvação, mas existe um largo, e a Bíblia vai lhe dizer que muitos estão caminhando neste caminho. Por quê? Porque a Bíblia confirma: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu final é morte. Por quê? Porque estão vivendo segundo as suas consciências, segundo os seus desejos, segundo aquilo que ele acha que é certo, e diz: não, quem manda na minha vida é eu faço o que eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo. Porém, um povo diferente não é desta maneira. Se Cristo, se a palavra
vai nos dizer que não podemos fazer isso? De maneira alguma podemos pedir a Bíblia, de maneira nenhuma nós podemos fazer o que a palavra está dizendo, não podemos fazer o contrário, o que a palavra ela nos ensina. Se a palavra nos ensina que a partir do conhecimento nós iremos descer as águas para o arrependimento dos pecados, porque o batismo é remissão dos pecados, é o momento que eu analiso a minha vida e eu entrego a minha vida a Cristo, a partir do momento que eu tenho conhecimento. Porém, poucos aí fora batizam criança que não está na Bíblia, não está na palavra, então está contra a palavra, e aquele que está contra a palavra de Deus está contra o próprio Deus. Mas aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que se torna filho, aleluia, porque aceitou a palavra do Senhor. E quem foi que aceitou esta palavra? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, vai dizer no versículo 11: eu vim para os meus, e os meus não receberam. Versículo 12: mas todos os quanto me recebem, se torna filho de Deus, porque não era. Analise, não sei se você está entendendo, que foi dito por Marcos no capítulo, aleluia, no capítulo 16, versículo 15, vai nos dizer que o Senhor nos manda pregar para um povo, para uma criatura, mas em João vai dizer, confirmando que esta criatura se tornou filho. Vai dizer em Romanos, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem foi destituído na glória de Deus, mas através de Cristo, aleluia, nós fizemos uma aliança com o Senhor. Analise comigo, aleluia, analise comigo, aleluia, essa noite. A banda de cantorava séria. Existem de dois povos. É neste versículo que abre a nossa mente. Nós somos de Deus e o mundo jaz do maligno. Logo nós entendemos, meus amados irmãos, que quando a Bíblia se refere mundo, não está dizendo o mundo global, não está dizendo as plantas, as árvores, não está dizendo, aleluia, isso, mas está falando sobre o sistema, falando sobre o pecado, sobre, aleluia, o domínio do diabo, o domínio de Satanás. Então, vivemos em um mundo de mentira, onde o sistema tem enganado, porque a Bíblia vai dizer que o nosso inimigo é um enganador desde o começo, desde lá de Gênesis, no capítulo 3, onde vem a queda do homem. Muitos estão sendo enganados, mas como existe a palavra de Deus, e esta palavra, ela tem abrido a nossa mente, o nosso entendimento, porque a Bíblia vai dizer, se conheceres a verdade ela vai trazer libertação, a palavra vai trazer entendimento, a palavra ela vai abranger os nossos pensamentos, aleluia, porque Cristo veio trazer a sua verdade, a verdade de Deus, a verdade é essa que traz libertação, que traz mudança de caráter e de opinião, libertado pela palavra de Deus. Então, meu amado irmão, aonde nós estamos vivendo? Qual a escolha que nós estamos fazendo? Se nós estamos diante de Deus, fazendo a sua vontade, sendo chamados filhos de Deus, ou estamos aliando, se nós estamos entrando em concordância com aquilo que o inimigo tem proposto. Não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra está afirmando. Não é o que eu estou pensando, não é a minha opinião,
opinião, mas é o que a palavra está dizendo, aleluia, que o mundo, o sistema é operado pelo diabo. Então vimos muitas coisas e o sistema, meu amado irmão, está entrando cada vez mais na humanidade, e um povo que não era para ser atingido está sendo contaminado, porque está deixando o mundo entrar dentro de si, sendo que nós somos luz e temos que levar a verdadeira palavra. Nós estamos recebendo, fazendo concordância, fazendo aliança, sinto, meu amado irmão, que a palavra está dentro de nós, que não lembra da conquista, do grande momento do povo entrar na terra prometida, porque desde lá do Egito a promessa foi lançada, que o povo entraria numa terra prometida, uma terra que emana leite, uma terra que emana mel, uma terra farta, aleluia. Mas teve todo um percurso. Você conhece a história do percurso do clamor dos filhos de Deus lá no Egito, clamando por libertação, porque estava sendo oprimido pelo faraó, sendo, aleluia, envergonhado por Deus. Quando o povo clama a Deus, o Senhor envia a resposta, e tem todo um percurso, todo um livramento de Deus, tem todo, aleluia, um mover de Deus. E quando o povo estava indo, estava sendo protegido por Deus, não faltava água, não faltava alimento, não faltava proteção, não faltava nada. Deus supria todas as necessidades daquele povo. Mas quando chega no grande momento do povo entrar na terra prometida, aleluia, o povo faz o errado, meu Deus, e a maldição cai sobre ele. Assim é, se nós não fazemos a vontade de Deus, a maldição vai cair sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Se eu quiser fazer aliança com o mundo, aleluia, eu vou perecer, a minha família vai perecer. Se eu fizer aliança com o mundo, o inimigo entra com gosto de gás e destrói a nossa vida, a nossa família, porque, aleluia, porque eu estou fazendo, aleluia, contra a palavra de Deus. Deus diz: vai entrar na terra prometida, vou, então destrói todos. O que eles fazem? Eles fazem aliança com o povo mundano. Isso vai servir de tentação para ele. Eles irão, aleluia, todos os dias ter diante dele o desejo para o erro, para o pecado. De que isso aconteceu, a maldição entrou, a destruição entrou na vida deles. Não foi mais um povo sadio, veio guerra, veio destruição. O povo pereceu porque desobedeceu a ordem de Deus. Nós não temos mais livre-arbítrio, nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade. É por isso que eu lanço essa pergunta para você: meu Deus, quem é que você está servindo? Onde está o teu coração? Onde está a tua vida? Se você está em Deus, fazendo a vontade de Deus, separando o mundo, rejeitando os prazeres, os deleites, os pratos oferecidos pelo inimigo, aleluia, então você é povo de Deus. O versículo vai dizer: nós somos de Deus. Foi até mencionado aqui nesta noite a tentação de Cristo. Mateus capítulo 4 vai dizer que o Senhor, ele jejuando, saindo para o deserto e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Chegando assim, o tentador vai dizer para ele: se tu é o Filho de Deus, faça que estas pedras se tornem pães. Porém Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que sustenta o homem, aleluia, é a palavra de Deus, aleluia. Diga nesta noite: o que me sustenta é a
vai mandar Cristo se lançar, se precipitar em alto abaixo, dizendo que se ele cair, o anjo não vai deixar ele perecer, e o Senhor vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra está diante de nós. Está aqui um manual para nós ter uma vida espiritual sadia. Aqui está a palavra para nos mantermos firmes. Aleluia, porque a palavra tem nos dado ensinamento. A palavra está diante de nós. E o diabo não para ali. Vai, diz, coloca ele no alto pináculo e mostra todos os reinos e diz: tudo isso eu te darei. Porque o diabo ele queria ludiar, o diabo queria enganar a Cristo, mas o Senhor ele veio, aleluia, com propósito, e o propósito dele não era um propósito em vão. O propósito dele era trazer a palavra de Deus e resgatar um povo esse que não merecia, mas mesmo assim ele nos amou, mesmo nós distante de Deus, mesmo nós, aleluia, sendo errante, mesmo nós, aleluia, distante, aleluia, mas o Senhor ele nos amou. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Para trás de mim, maldito. Somente a Deus, aleluia, nós vamos servir. Somente a Ele servirás. Somente a Deus, não ao mundo. Então veja comigo um contraste. Existe o que? Existe o dia, existe a noite. Existe a luz e as trevas. Existe a vida e a morte. Olha o contraste, a Deus sempre vai ter. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Deus da verdade, mas existe o pai da mentira, o diabo. Existe dois povos, o povo de Deus e o povo do diabo. Não tem para onde correr. Ou você é, ou você não é. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você é pertencente ao pai da mentira. Ele veio para distorcer a palavra. Então, que nós paramos, que nós venhamos parar e refletir. Não vamos mais ser enganados, não vamos mais fazer a vontade dele, porque ele quer, aleluia. Note, ele nunca vai chegar diante de você com chifre, aleluia, com dente, com presa, com cauda, aleluia, com um carrão tridente, vamos naquele tridente, né? Ele não vai chegar a isso, ele não vai chegar desta maneira, aleluia. Ele vai chegar, porque a Bíblia vai dizer que ele se transfigura como um anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer que ele se transfigura e chega diante de Cristo para enganar Cristo. Assim ele vai chegar diante de você para te tirar da posição, para te enganar, para te destruir. Não caia no laço do inimigo. A palavra está diante de nós, e qualquer dúvida, o Senhor, Ele nos mostra diante da palavra. Então a palavra de Deus, ela tem nos mantido de pé. A palavra de Deus, ela tem nos mantido de pé. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ele veio para destruir, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele mente desde o começo, então ele mente nos dias atuais. Ele quer trazer, ele quer colocar na mente do povo, aleluia, distorcendo a verdade, colocar aquilo que ele quer, aquilo que ele quer, mas que nós não venhamos ser enganados. Nós não vamos ser enganados se a palavra está diante de nós. A palavra de Deus, ela é a verdade, e a palavra do Senhor vai destruir toda a mentira do diabo. Ele distorceu a verdade no jardim,
Por isso não perdeu, aleluia, a sua coroa, mas através de Cristo nós recebemos de volta aquilo que foi perdido lá atrás, porque nós confessamos o nome de Cristo e deixamos de ser criatura para se tornar filho de Deus. Foi dito nesta noite: criatura e filho de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra está afirmando. E a Bíblia, ela nos diz que o inimigo tem cegado os incrédulos. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Os seus olhos estão tampados para a verdadeira verdade. Aleluia. Quem não se lembra do perseguidor Saulo, que perseguia o povo de Deus, os seus olhos estavam fechados, as escamas estavam sobre os seus olhos, ele até entendia a palavra, ele conhecia a palavra, ele era um homem estudado, era um homem letrado, mas os seus olhos estavam vendados. Mas foi no momento que ele teve um encontro com Cristo, que aí então os seus olhos foram abertos, as escamas dos seus olhos caíram, e ele se tornou, aleluia, um perseguidor. Ele se tornou, ele era perseguidor, mas agora através da palavra ele foi perseguido. Ele se tornou um apóstolo, servo de Deus, enviado de Deus para anunciar, para pregar a palavra aos que estavam cativos, libertar os que estavam presos, curar os enfermos, anunciar a palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele traz transformação na vida dos seus filhos. Quem éramos nós? Nós éramos perseguidores, nós estávamos distantes, nós estávamos nas trevas. Quem eram esses homens de Deus aqui? Estão aqui à minha retaguarda, homens, aleluia, perverso, homens, aleluia, com coração duro, mas hoje faz a vontade de Deus. Ele decidiu fazer a vontade de Deus e deixar a vontade deles de lado, porque a carne, ela deseja, aleluia, o erro. A carne oscila pelo pecado. A carne, meu amado irmão, está desejando tudo que o inimigo está oferecendo, aleluia, mas nós rejeitamos o inimigo, nós vencemos a carne, porque a nossa carne, ela palpita, aleluia, pelo algo que vem dar prazer, como uma droga, como bebida. A carne, ela quer isso, mas nós decidimos ser libertos, nós decidimos servir a Deus e ser libertos pelo Senhor, e hoje nós estamos aqui. Então, meu amado irmão, assim como existe um contraste entre tudo isso, eu não sei se você já parou para pensar que existe um contraste, assim também existe a carne e o espírito. A carne está voltada pelos prazeres, para o pecado, mas o espírito, ele aproxima nós de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que a carne é fraca. Muitos estão caindo, estão dizendo a carne é fraca, mas não conclui o versículo que diz: o espírito está pronto, aleluia. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quando nós paramos para renunciar e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego o meu corpo, a minha alma e meu espírito para ti. O espírito está ali e você é revigorado, você é fortificado, porque você deu um passo. É assim que Deus faz. Quando nós damos um passo, o Senhor trabalha por nós. Mas enquanto isso, enquanto o seu desejo estiver no mundo, quando o seu pensamento estiver no mundo, você nunca vai crescer espiritual. Você vai ficar doente, aleluia. Você nunca vai se levantar, porque você não dá o primeiro passo. Porque muitas pessoas estão olhando para trás. E olhar para trás, meu amado irmão, um perigo. Quem não lembra da esposa de Ló, o anjo vai dizer: sai, mas não olha para trás. E a partir do momento que eles estão caminhando, saindo de Sodoma e Gomorra, porque vinha uma chuva
enxofre, ia consumir toda aquela cidade. Aí então Ló e as suas filhas vão caminhando, mas o desejo de andar a mulher de Jó ainda estava na cidade, ainda estava no prazer, e quando ela olha para trás, ela morre imediatamente, instantaneamente, porque o anjo disse, Deus falou, não olha para trás, aleluia, e ela olhou para trás. Então a Bíblia também diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás e retrocede não é digno de ser chamado filho de Deus. Então não olhe para trás. Muitas pessoas estão olhando para trás e não está se levantando, não está tendo uma vida espiritual sadia, é vivendo dentro da igreja, mas a sua vida ainda está tribulada, é vivendo, aleluia, dizendo que está servindo a Deus, mas ainda está com depressão. Por quê? Porque a decisão acontece isso, a má decisão vai afetar quem? Vai afetar a mim. Quando eu tomo uma má decisão, eu vou ser atingido, a minha casa vai ser atingida. Por quê? Porque o que eu estou falando, o que o Espírito está colocando no meu coração para dizer, meu amado irmão, não viva mais a sua vontade, não viva mais o que você quer, mas viva a vontade de Deus. Mas se falar uma coisa comigo, não vai ficar barato. Se bater em mim, eu vou também bater. Ei, meu amado irmão, nós não somos mais desta maneira. A palavra tem mudado nossos corações. Não podemos mais ser assim. Não podemos retribuir o mal com o mal, mas o bem com o mal. Nós temos que ser diferentes. Mas você vai dizer, mas presbítero Carlos, é difícil. É difícil? É. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Mas depende de quê? Do passo que você vai dar. Se você der um passo para viver o novo de Deus, você vai ver que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Lá em casa está de cabeça para baixo, mas quem é o culpado é Deus? Não, é nós, porque tomamos uma má decisão, porque ainda queremos, aleluia, viver da mesma maneira como nós vivíamos antes. Nós, meu amado irmão, não podemos viver de acordo, aleluia, daquilo que eu vivia. Mas eu tenho que ser diferente. Para refletir agora. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Está de cabeça para baixo. Mas o Senhor, Ele tem poder para mudar o quadro. Ele tem poder para trazer aquele que está distante para perto. Aquele que está preso a ser liberto. Aquele que está distante, que saiu de casa, o Senhor tem o poder para trazer de volta. Aquele que está aprisionado no álcool, no vício, nas drogas, o Senhor tem poder para trazer de volta, para libertar e trazer para casa. Porque, meu amado, nós temos este Deus, um Deus que ainda pode, assim como Ele operou no passado, Ele ainda opera nos dias atuais. Eu não sei da maneira que Ele vai retornar, mas eu sei, Ele vai retornar, porque você vai tomar posição. Você vai fazer hoje diferente. Você vai fazer o segundo da palavra está ensinando. Você vai retirar o teu eu e viver o novo de Deus. A palavra está dentro de nós. Nós podemos passar a noite aqui, o Senhor confirmando, olha, aleluia, o que aconteceu. Aquele jovem tinha tudo dentro de casa. Meu Deus. Tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha a proteção do pai, mas ele olhou para onde? Para o mundo, diga mundo. Porque o mundo é prazeroso para quem? Para a carne.
E a Bíblia vai dizer que esta carne ela vai se tornar em pó. Esta carne não vai ter valor, porque do pó ela foi feita, do pó ela vai retornar. O que prevalece é o Espírito, meu amado, a nossa alma, a nossa dignidade, nosso caráter. E aquele jovem olhou para o mundo dos prazeres. A carne oscila, a carne deseja. E ele olhou para o mundo e saiu de casa. Perdeu a sua herança, a sua parte da herança e saiu. E começou a festejar, começou a se alegrar no mundo, começou a beber, a farrear com os amigos, com os colegas, com as meretrizes. Mas chegou um momento que acabou tudo. E ele ficou na miséria. Ele não tinha mais roupa, ele não tinha mais comida, ele não tinha mais proteção, ele não tinha mais amor. A palavra está diante de nós para nos ensinar. Só erra quem quer. Mas ele reconheceu, ele caiu em si, que o que estava lá era melhor do que aquilo que ele estava vivendo. Então ele retorna para o pai. O pai perdoa, o pai dá uma roupa nova, faz uma festa para ele. Agora ele vai ter proteção novamente. Aleluia. É assim que Deus realiza e faz na nossa vida. Não é algo que está prazeroso no mundo, mas o que Deus ele tem para oferecer. Aleluia. Se nós vivemos segundo a vontade de Deus nesta terra, vivendo a palavra, andando neste caminho apertado, neste caminho estreito, aleluia. Mas a certeza é que no final do caminho o que nos resta é a salvação, é a coroa que está proposto para os filhos de Deus. O Senhor vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Então eu vou para a vida eterna. Não é o que está nessa terra, porque estamos de passagem, mas o que está guardado, a minha coroa, a tua coroa já está preparada. Aleluia. Mas se eu prefiro os prazeres da terra, se eu não quero viver a vontade de Deus, então, meu amado irmão, o que me resta é a segunda morte. Existe, meu presidente, a segunda morte. Aleluia. Muitas pessoas vão dizer inferno, mas não é o inferno, porque a Bíblia vai dizer que até o inferno é jogado na segunda morte. O que é a segunda morte? Apocalipse. O tormento eterno, que está preparado para o diabo e para os seus adeptos. Não é para o povo, mas quem quer ir, está indo por livre e espontânea vontade. O diabo já está condenado, o pai da mentira já está condenado, aleluia. Mas nós não. Por isso que ele tem raiva de mim e de você, porque errar nós vamos errar, cair nós vamos cair, mas o Senhor ainda nos perdoa. Por quê? Porque Cristo, a Bíblia vai dizer que ele ainda está como advogado. Ele está nos ajudando. Ele é o nosso advogado. A nossa causa está na mão dele. Nós erramos, mas o Senhor está nos perdoando. Ele está nos ajudando. Cristo, ele não veio condenar, mas ele veio salvar. E o mundo está perdido. O sistema tem se alastrado. O mundo está entrando aonde, meu amado irmão? Dentro das casas, nas escolas. O mundo está entrando na vida de muitos. E o mundo está entrando nas igrejas. O mundo está entrando no povo de Deus, porque a Bíblia vai dizer que um dia vai enganar até o povo de Deus. Mas hoje a palavra está diante de nós. O Senhor está falando ao meu e ao teu coração para nós não cair no erro e não ser enganado com o resto. A palavra ela está quebrando agora as barreiras, aleluia, está quebrando os obstáculos, está retirando os empecilhos, e nós estamos recebendo dentro da nossa mente, dizendo que a
A Bíblia está recheada de versículos bíblicos, aleluia, que não devemos amar o mundo. Em João, Epístola de João, capítulo 2, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. É coisa boa que tem no mundo, mas não ame o mundo. Ame aquilo que Deus tem colocado diante de ti, que é a palavra, a vontade de Deus. Não devemos se conformar. Isso é um alerta para mim e para você. Não aceitar, não pactuar com aquilo que o diabo tem oferecido. Romanos capítulo 12. Não conformeis com aquilo que o diabo tem oferecido. Não conformeis com este século. Não pactue com aquilo que o inimigo tem proposto para a humanidade. Dentro das escolas tem aquelas coisas, e as mães, aleluia, cristãs, elas têm que ficar alerta. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você fique alerta. Não deixe o seu filho pactuar com as coisas do mundo. Você tem autoridade. Minha esposa falou logo, ele não vai participar disso. Irmão, nós temos, olha aqui, cuidar dos nossos filhos, não deixar o mundo entrar na vida deles, mas nós temos que ser exemplo, aleluia, e fazer o que a palavra nos ensina, aleluia. Nós temos que ensinar o nosso filho, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar da verdade. Nas escolas, aleluia, nas ruas, não devemos, meu amado irmão, pactuar, aleluia, com aquilo que o inimigo tem oferecido, mas fazer aquilo que Cristo quer, porque nós fomos regenerados, nós fomos colocados agora no reino de Deus, onde nós não pertencíamos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que nós fomos colocados no reino de Deus. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. E se nós obedecemos esta palavra, nós, aleluia, fomos inseridos, aleluia, no reino de Deus. Quem pertence a Cristo deve viver, mesmo que o mundo viva em mentira. Nós temos que viver a verdade. Nós temos que viver a verdade. Porque o Cristo, Ele apresentou diante de nós a verdade. Ele trouxe a verdade. E a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos transforma. A verdade ilumina nossos passos. A palavra de Deus. Cristo, Ele é o caminho. É o único caminho. Cristo, Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então não existe outro caminho, não existe outro lugar que venha nos dar a salvação, somente em Cristo. Por isso que o versículo vai dizer, né? Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O inimigo já tem operado, o inimigo já tem feito, meu amado irmão, uma desordem, mas estamos em Deus. Olha só, versículo 19, para nós estamos concluindo. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Sabemos que Cristo, Ele já veio. Aqui o apóstolo João, ele contemplou o próprio Cristo, ele contemplou a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, assim ele falou. Nós vimos a glória do unigênito, nós vimos o suspeito dele, e ele fez uma promessa.
eu vou, enviarei o Consolador, e eu retornarei para vir buscar vós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu retornarei. Ele fez uma promessa, e esta promessa, meu amado irmão, vai se cumprir. Porque ele fez esta promessa, não foi apenas de boca, mas vai se cumprir. Existem esses dois povos, o de Deus e do inimigo. O João está dizendo aqui, Cristo já foi vindo, nós recebemos o entendimento, ele já nos deu a verdade, porque ele é verdadeiro, e estamos com Cristo, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus, e que traz a vida eterna. Então não tem para onde correr. A palavra tem nos ensinado. A Bíblia deixa bem claro que nós pertencemos a Deus, e essa palavra é para mim e para você nesta noite. Nós pertencemos a Deus porque nós temos guardado esta verdade, nós temos permanecido na palavra, ela tem iluminado nossos passos, nós temos guardado esta fé, meu amado irmão. Por isso que eu sou um residente do céu, você é um residente do céu. Apenas nós vamos aguardar o momento, a hora certa, onde a Bíblia vai nos dizer que o céu vai se rasgar e o Senhor vai nos chamar, lá a trombeta vai tocar e o Senhor vai nos chamar pelo nosso nome, e nós iremos para a glória. Por quê? Porque nós estamos vivendo esta palavra. A Bíblia vai dizer: se permaneceres até o fim, então sereis salvos. Então não desista, permaneça. As lutas, as dificuldades, elas vão surgir, porque o inimigo, ele não quer que você se encontre com Deus. Ele quer levar você para a segunda morte, o lago de fogo. Mas persevere, fique na posição, mesmo com as lutas, mesmo com o obstáculo, mas vença, porque a vitória, meu amado irmão, quem vai nos dar é o Senhor. Então nós aprendemos hoje que existem essas duas classes de pessoas. Nós somos de Deus, o povo de Deus, o Deus verdadeiro. Mas existe um Deus com T minúsculo, o príncipe desta era, que jaz no maligno, com seus deleites, com seus prazeres. Queria que você ficasse de pé para me concluir com esse versículo. João 8:31. Se nós permanecermos na palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós permanecermos nesta palavra, verdadeiramente nós seremos filhos de Deus. Porque a verdade, ela traz libertação. A palavra, a verdade, ela purifica. A palavra de Deus, meu amado irmão, a verdade, ela traz vida. Por isso que nesta noite o Senhor está falando ao meu, ao teu coração, assim firma nesta verdade, nesta palavra, para que nós não venhamos ser pegos, desapercebidos na volta de Cristo, mas que nós possamos ir para essa glória. Glória a Deus. Este momento é para você. Eu sei que você passa por um momento difícil na sua casa, no seu lar, assim como eu passo. Nós temos nossas lutas, nós temos a nossa dificuldade, mas nós estamos aqui nesta noite porque nós escolhemos estar. Porque aquele que deseja estar na presença de Deus, aleluia, porque tem este desejo de um dia estar com Ele. Então eu quero orar pela tua vida, para que você venha se firmar mais e mais nesta palavra,
na rocha que é Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, meu amado irmão. Amém, irmãos? Quem pode louvar o Senhor Jesus com essas palmas abençoadas? Aleluia.